abrir o jogo. Agora, quase sempre tem uma repercussão direta ou indireta com o processo. Sempre tem. Agora, às vezes, nós também não percebemos que o processo é mediato. Ele não é imediato, ele não é simultâneo. Ele é da posteridade, é posterior, vem depois. Isso tudo também a gente tem que dar o desconto. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a multidimensionalidade é absurdamente surpreendente. A gente tem que ficar de olho. No caso de para-olhos, né? Na fatologia, quinta linha, o senhor fala terça-feira gorda. É a de carnaval. Sim, mas eu não... No Brasil, você tem que falar terça-feira gorda, todo mundo sabe que é de carnaval. É o dia máximo do carnaval. É a maior alegria do povão. Tá certo? Terça-feira gorda. Existe a terça-feira negra, que você sabe que é o processo da Bolsa, mas já caiu. Tem a segunda-feira também negra. Tem um monte desses negros. Mas isso é bobagem. Tem a quarta-feira de cinza. Agora tem o sábado da aleluia, que é amanhã. Né? Olha lá. É sobre politicologia, na página 8. Você colocou democracia. Aí eu tinha pensado em parapsicocracia, lucidocracia, mas democracia como propulsor do dia matemático eu não tinha pensado. A democracia é o seguinte, estão dividindo o bem-estar que eles têm com você. Que é coisa mais democrática do que isso? Ah, então é consequência. Não, raciocínio. Tá. Vamos ver. Eu estava pensando na causa. Amparadores são as pessoas mais democráticas que eu conheço. Mais do que eles são os evoluciólogos. Mais do que os evoluciólogos são os serenões. São os caras mais democráticos que tem. Agora eles dividem o bem-estar que eles têm na gente. É isso que a Kátia está falando. Tá, entendi. Se fosse o caso de vir, eu estenderia um tapete arco-írico de todas as coisas para eles virem todo dia e assinar um ponto. Mas é impossível. Cada dia eu ia pedir para visitar um dos nossos amigos aqui. Você pensou? Porque ele é sempre distributivo, né? Agora o processo era fazer uma espécie de convênio, né? Ou gentleman's agreement, né? Tem umas pessoas aí, vocês que são fora de série, igual por exemplo o Igor, quando deve somar a gente faz um gentleman's agreement. Todo mês, no dia tal, ele tem que comparecer na casa de um dos amigos para encher de energia. Tá certo? Isso ainda não foi feito. Não há registro de nada nesse sentido até o momento. Tudo assim estipulado, bonitinho. Agora tem que olhar as cláusulas disso, como é que é a consequência, por quê. E quais são também os fatores para decidir quem é quem. Vai visitar quem? Quem é o primeiro? Agora, a assistência é contínua. E é, vamos dizer, generalizada. Mas varia muito, né? Dependendo da pessoa, o médico, o trabalho, o serviço, o encaminhamento daquilo. Varia muito. Muita coisa nesse sentido. Professor, sim. Permitir fazer uma pergunta aqui específica no meu caso. O senhor colocou o dia do aniversário, né? Que nem numerologia. Ontem foi o dia do meu aniversário e minha família está aí, né? Pois é. E eu estava percebendo... Eu não quero também que você morra, não. Pelo menos por enquanto, né? E aí eu estava percebendo essa sincronicidade já há um bom tempo, né? Meu pai está aqui comigo, na tertúlia aqui do meu lado, e ontem nós fomos lá no Dom Cabral, tudo, aquela coisa toda do aniversário, e teve a questão lá de repartir o bolo, para quem dá o primeiro pedaço. Estou fazendo associação com essa questão aí após a dessoma, né? Então, assim, eu acho que eu consegui perceber algumas coisas, mas o que pode ampliar, assim, na questão do contexto grupocármico, né? A questão dessa confluência, dia do aniversário, entrada na fase. O problema é mostrar pelo exemplo
O que é que você tem para dar? A maior doação que nós podemos dar para a pessoa é um bom exemplo. Pensa nisso. Você já recebe uma porção de bom exemplo desse senhor que está aí perto de você já há algum tempo. Parece que é desde que você nasceu. Desde que eu nasci. Pois é. Então o problema agora é ver o que você pode fazer para retribuir. E você pode dar de volta para ele. No caso dele, né? Agora tem que ver os outros. Os outros componentes. Os outros componentes da Grey, né? Do clã. É. Está entendendo? Tem que ver. Eu tinha pensado nisso. No seu caso é uma dinastia, porque você é o Vigor. Né? Vamos ver o que dá isso. É o caminho. Beleza. Na holotecologia do dia matemático, quais itens compõem a diarioteca? Seria, no caso da consciência, apenas os registros diários, tanto projetivo quanto intrafísico? Não. O melhor que pode haver é qual foi o alcance, o tamanho, a expressão, a qualidade da assistência que você deu. Peço, se possível, o senhor falar sobre a matemática em si e o porquê da dificuldade da compreensão dessa ciência. Ora, primeira coisa, não é bom me perguntar sobre matemática não, porque eu liquido com a matemática. A matemática, para mim, é uma das bases bobas que tem na vida humana e que sustenta a materiologia, que é a ciência materiológica, a ciência convencional. Muita gente quer colocar matemática em tudo. Eu mesmo procuro, para ser compreendido e usar a pedagogia, que eu falo que eu estou fazendo a matematização da consciência. Mas isso é bobagem. A maioria das nossas coisas não são regradas pela matemática. Começa aquilo que eu vi falando aí com a Rosa. Você olha a natureza, ela é feita por assimetria. Ela não é simétrica. Se fosse matemática, seria tudo simétrico. Tudo aqui já é quadrado demais. O EM trabalhou, eu trabalhei com ele durante muitas décadas. Ele era contra tudo que seja quadrado aqui, o quadradinho total, que é a matemática nossa dessa. Ele achava que no planeta dele era mais redondo. Então deve ter algum processo mais sinuoso, mais redondo, como diz ali, desce redondo, aquele negócio. A gente poderia dizer que a matemática é caricatura, né? Porque ela é modelo. Não, não é isso. Ela é um processo muito superficial, bobinho. Você está entendendo? Qual é a matemática do matemático? O matemático estuda muito os números e não estuda ele. Você vai perguntar para a maioria dos matemáticos, você pergunta assim, quais são os centros de energias, os biovorts, que você tem que são assimétricos? Ele não sabe. E nós temos dois. É o cardíaco e o esplênico. Está entendendo? A maioria não sabe nada disso. Então, veja, essa matemática não serve nem para isso. Agora, eles gostam para ver o problema físico, materiológico, aquilo que eu chamo da eletronótica. Então, para eles isso é muito importante. Agora, a dificuldade que as pessoas têm. Elas têm dificuldade porque não param para pensar. A matemática exige mais pensamento, mais reflexão. É preciso a pessoa começar a raciocinar por si mesma. Então, o povo, de modo geral, tem dificuldade, principalmente na Robex, que é a robotização existencial. Agora, o que eu vejo é o seguinte, estudar matemática é bom, é igual estudar física, é bom, mas isso é secundário. Todos esses físicos e matemáticos vão dessomar. E eles não estão estudando a vida deles. O prioritário é deixar para trás. Então, matemática não é coisa prioritária. Física não é coisa prioritária. Então, mas o maior cientista do século XX foi Einstein, que era um físico. E daí? Quem que resolveu? Olha o povo brigando. Inclusive o povo dele está lá tudo brigando. O que o Einstein fez? Eles até convidaram para ele ser o presidente lá de Israel. Ele recusou, porque ele não tinha bom contato com os outros. Então você veja bem, como é que é. Isso é verdade, está aí, está na história. Estou repetindo o que está registrado. Então, veja bem, e a guerra? Israel está lá brigando esse tempo todo. Por que não param com isso? O que adiantou a física? O que adiantou a matemática? Criar mais armas? Bomba atômica? Que ele, Einstein, ajudou a criar? Lógica é lógica, fato é fato, prioridade é prioridade. Isso não é prioritário, está claro? Existe alguma relação entre o dia matemático e a imagística? Sim, depende da imaginação de cada um para florear isso, aumentar ou chegar em algumas conclusões. A imaginação, ela tem que ser educada. Se ela é bem educada, ela pode ampliar o processo de discernimento da pessoa.
Se ela não é, caminha para a base da gurulatria, da loucura, do processo místico,